No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia a você aqui ligado nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Olha, gente, para começar o nosso Jovem Pan Esporte desta sexta-feira, eu quero dizer que começa amanhã o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso mesmo, amanhã, sabadão, nós teremos início do Brasileirão com a seguinte rodada: São Paulo e Sport, 18h30, amanhã, sabadão. Amanhã também Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Todos esses jogos, abertura do Brasileirão, acontecem amanhã às 18h30. Já às 21 horas tem a estreia do Flamengo. Flamengo que enfrenta lá no estádio Mário Filho, estádio do Maracanã, o Internacional. Flamengo com uma penca aí de desfalques por lesão, principalmente jogadores que serviram as suas seleções voltaram aí machucados para a equipe do Flamengo. No Allianz Parque, jogo do domingo, 16 horas, entre Palmeiras e Botafogo. São Januário, domingo, 18h30, Vasco e Santos. E às 20 horas, Red Bull Bragantino e Ceará. E a Rádio Jovem Pan, YouTube da Rádio Jovem Pan e também Rádio Colmeia 103.1 vai transmitir o Campeonato Brasileiro, claro que sim. E já vamos iniciar com o jogo entre Bahia e Corinthians. Este jogo, né, o Corinthians ontem campeão paulista, empatando com o Palmeiras em 0-0. Primeiro jogo no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0 e ontem o Abel Ferreira, em entrevista, ele justamente disse isso: perdemos o título em casa. Já ontem, na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, Arena Remédio, o Corinthians empatou em 0-0 com o Hugo Souza, pegando pênalti. E o Corinthians, então, é campeão paulista. E como você disse, né, Thiago, tem que soltar o grito mesmo, tem que ficar rouco aí, porque o Corinthians não é, digamos assim, normal, tá levantando taças. Ontem ele levantou uma taça aí do campeonato paulista e ficou feliz da vida. Parabéns aí à torcida do Corinthians, a você, Juliano, a nossa querida Janaína também, e que torcem para o Corinthians. O Cal também, né, os primos ali do Juliano, todos torcedores do Corinthians. Muito bem, então tem Corinthians e Bahia, direto da Arena Fonte Nova. O jogo acontece às 20 horas do domingo e a jornada esportiva Rádio Colmeia e também Rádio Jovem Pan começa às 19h30. Você convidado, então, para essa rodada do Campeonato Brasileiro, início aqui na Jovem Pan, YouTube da Rádio Jovem Pan e também na Rádio Colmeia. Está convidadíssimo para a gente, então, trazer as emoções do Campeonato Brasileiro. Narração é do Arildo Castanha, os trabalhos de reportagem comigo, Marco Antônio, plantão esportivo do Juliano Choron, e claro, teremos aí toda a parte técnica do Osmair Severino Choron, teremos aí o comando aí
do Gerson Coas, trabalhos técnicos do Carlos Alberto Costa. Então, toda a equipe esportiva, Rádio Jovem Pan e também Rádio Comé, trazendo as emoções do Campeonato Brasileiro. Aí você pergunta, e o Campeonato Brasileiro da Série D? Começa quando? Olha, a Série D de dado começa no dia 13 de abril, mesmo dia do que o Iguaçu estreia na competição. No dia 13 de abril, então, nós temos os representantes do Paraná, que são Cianorte, Azures e Cascavel. Em Santa Catarina, nós teremos o Barra, de Joinville, Marcílio Dias e Joinville, fazendo, então, a Série D por Santa Catarina. O Joinville, que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês, joga amanhã aqui a União da Vitória contra o Iguaçu em partida amistosa. Já a Série C tem a seguinte configuração. Começa também no dia 12 de abril. E nós teremos como representantes do estado do Paraná, o Londrina e também o Maringá. Representantes de Santa Catarina, Brusque e Figueirense. Já pela Série B de bola, nós teremos o início no dia 4 de abril, começa um pouquinho antes, e os representantes do Paraná são Atlético Paranaense, Coritiba e Operário. Quem diria, hein? A dupla Atletiba voltando a disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Por Santa Catarina, nós teremos Avaí, Chapecoense e Criciúma disputando a Série B do Brasileirão. Agora eu pergunto, gente, e a Série A? Quem vai disputar a Série A por Santa Catarina ou Paraná? Zero. Ninguém vai disputar a Série A, então, pelo Paraná ou por Santa Catarina. Tá aí, então, convite feito. E amanhã, Juliano, veja que bacana, hein? Para você que me acompanha aí através do YouTube da Rádio Jovem Pan, tá vendo, olha... Amanhã, ou melhor, no domingo, na nossa jornada esportiva, vai ter sorteio. Isso mesmo, sorteio do livro do craque Kiko, O Pé de Cachimbinho. Livro maravilhoso. Quem comprou esse livro, gente, já está aí falando muito bem. O livro traz uma história muito bacana aqui de nossas cidades, vale a pena. História local de Porto União da Vitória. Vale a pena, você vai concorrer a esse livro, então, na nossa jornada esportiva no Brasileirão, neste domingo. Então, olha, e também, gente, trazendo informação aqui sobre o 6º Moto Oasis, que também, olha, evento maravilhoso aqui das nossas cidades, no dia 5 de abril, lá no Parque Ambiental, em Porto Vitória. Vai ter exposição de motos, bandas de rock, são 4 bandas de rock, café da manhã, praça de alimentação, área de camping, 6º Moto Oasis, 5 de abril, lá no Parque Ambiental, em Porto Vitória. Olha, gente, você está querendo viajar e viajar bem em conta? Olha, quer conhecer aí cidades como Montevidéu, capital do Uruguai, Buenos Aires, capital da Argentina, passar pelo Porto de Itajaí, sair, melhor dizendo, do Porto de Itajaí, conhecer o Porto de Santos, olha, tudo isso em um cruzeiro marítimo, apenas R$ 194 mensais. Valor da cabine, então, 12 vezes de R$ 194. Fale com a dona Herta, lá no posto Iguaçu. Você chega lá, toma um cafezinho, abastece seu carro, fala com a dona Herta para você fazer com sua família este cruzeiro marítimo que é muito legal. Vamos com as informações agora da Associação Atlético Iguaçu. Amanhã tem amistoso entre Iguaçu e Joinville no estádio Antíoco Pereira. Como você faz para participar deste evento? É muito fácil. Você vai até uma das lojas Via Brasil, são 2 lojas em Porto União, ou até o supermercado Baniuque do bairro Navegantes, retira seu voucher. Com o voucher, que custa R$ 20, você entra no campo para assistir a esse amistoso entre Iguaçu e Joinville. Joinville com a sua equipe totalmente, 100%, a equipe não reserva, né? A equipe titular do Joinville, porque o Joinville vai para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, então, equipe titular do Joinville. O Iguaçu também com a sua força máxima.
E falando agora em força máxima da Associação Atlético Iguaçu, mais 2 jogadores foram apresentados ao plantel da Associação Atlético Iguaçu. Vamos a eles então. O Tauan Oliveira, zagueiro, 28 anos. O último clube dele foi o Atlético Piauiense. E esse jogador, ele foi contratado justamente porque o nosso zagueirão, o Rogério, infelizmente, teve uma contusão aí e vai ter que passar por uma cirurgia. Vai perder praticamente a primeira fase inteira do Campeonato Paranaense. O Rogério não joga essa primeira fase, vai passar ainda por uma cirurgia. Por isso, a necessidade do plantel iguaçuano, da sua comissão técnica, trazer mais um zagueiro. Tauan Oliveira, zagueiro, 28 anos, então, apresentado ontem na Associação Atlético Iguaçu. E tem mais, hein? Não para por aí. Wesley Gabriel, volante, 22 anos, último clube foi o Sporting Sinop do Mato Grosso, mais um que vem para reforçar a Associação Atlética Iguaçu, que vem se reforçando, precisa aí se reforçar aí para um campeonato paranaense que vai ser muito difícil, vai ser dificílimo. E falando em campeonato paranaense, atenção torcida do Iguaçu, tem mudança principalmente na estreia da Associação Atlético Iguaçu no Campeonato Paranaense. O Iguaçu, que estrearia contra a equipe do Galo Maringá no dia 13, lá no estádio Willie Davis. Jogo não é mais no Willie Davis, gente. Todo mundo sabe o problema que o Willie Davis tem devido a uma praga da grama. O pessoal tentou de todo jeito, mas não teve jeito. Então, o que vai acontecer? A partir desde a semana passada, o estádio foi interditado, vai se fazer um trabalho lá para matar essa praga que vem matando a grama, e isso vai dificultar o gramado. Então, pelo menos por 3 meses, o estádio Willie Davis vai ficar fechado. Onde jogaria Iguaçu e Maringá? Tem ali, por exemplo, o estádio José Chiapim, que fica em Arapongas, tem também o Cianorte ou Londrina. Então, num desses campos aí, num desses estádios, deve ser a estreia da Associação Atlético Iguaçu, que não joga, então, mais lá na cidade de Maringá. Detalhe também sobre a 4ª rodada do Campeonato Paranaense, Patriotas e Iguaçu. A princípio, se imaginava que seria esse jogo na Vila Capanema ou no estádio em Campo Largo. Mas não, gente, vai ser em Paranaguá, isso mesmo. A equipe do Patriotas vai mandar os seus jogos lá no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Então, este jogo da 4ª rodada, que acontece no dia 3 ou 4 de maio, que estava ainda em estádio a definir, vai acontecer lá no Gigante do Itiberê. Lembrando que nós tivemos lá no ano passado, naquele jogo memorável contra a equipe do Rio Branco, que o Iguaçu fez a melhor partida daquela competição. Perdia por 2-0, empatou o jogo 2-2, teve uma oportunidade de virar o jogo, mas no finalzinho acabou levando o gol da vitória do Rio Branco, 3-2 naquela ocasião. Lembrando então, a primeira rodada deste Campeonato Paranaense da 2ª divisão tem Galo de Maringá e Iguaçu, então, PSTC e Foz do Iguaçu, Paranavaí, Toledo, Patriotas de Nacional, Laranja Mecânica e Batel. E olha, gente, a importância, então, de você acompanhar esse amistoso entre as equipes do Iguaçu e do Joinville amanhã, sabadão, jogo que acontece às 15 horas no estádio Antioco Pereira. Primeiro, porque você só vai ver o Iguaçu na 3ª rodada contra o Batel. E depois, porque lotando o estádio contra o Joinville, os jogadores do Iguaçu vão para esses 2 jogos fora, contra o Galo Maringá e também contra o Nacional, aí com aquela força da torcida. Os caras vão pensar, olha, temos que jogar porque aqui nós temos torcida com certeza. E falando agora em Campeonato Paranaense, só que da 1ª divisão, amanhã tem a decisão entre Operário e Maringá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. O jogo acontece às 16 horas. Primeiro jogo em Maringá, 2-2, e a decisão ficando então lá para a cidade de Ponta Grossa amanhã. Muito bem, falando também agora
sobre o Campeonato Varziano. Vai ter Campeonato Varziano neste final de semana. Pessoal aqui da comissão do Campeonato Varziano, qual eu quero mandar um grande abraço aí para todo mundo, falando sobre esta rodada importantíssima. Começa amanhã, no sábado, com a categoria Master, às 13 horas e 45 minutos, Jaguarões enfrentando Santa Rosa. E depois, categoria Veteranos, lá por 15h30, a DAB Bituruna enfrenta Aeroporto Show Festas. Tá aí, Campeonato Varziano, então, jogos do sábado. Vamos ter rodada no domingo? Vai sim ter rodada, então, lá no domingão do Campeonato Varziano. Pela categoria... Não, essa aqui ainda é a rodada do sábado. Vamos então à rodada do domingão, dia 30. Pela chave B, às 9 da manhã e 15 minutos, Santa Rosa e Silk Uniformes. E teremos categoria livre, 13h45, Fortaleza e Clube Atlético Ferraria. E depois, às 15h30, as equipes da Clagil Souza, a equipe da Clagil enfrentando a equipe do Souza Transporte. Jogos, então, lá do Campeonato Varziano neste finalzão de semana. Aliás, gente, campeonato neste final de semana é um final de semana mágico para o nosso esporte. Por quê? Teremos Iguaçu 15 horas, jogo contra o Joinville no estádio Antioco Pereira. Depois, 20 horas, lá no Pasto Chão, a estreia da ACAL contra o Campinense no Campeonato Paranaense Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Isso no sábado, 20 horas. No domingo, teremos às 10 horas da manhã, lá no Pasto Chão, a estreia da Esfinge, enfrentando a equipe da DAB Bituruna, também pelo Campeonato Paranaense Série Bronze do Futsal. Olha quanto jogo para você acompanhar. E depois, no domingo, às 19h30, você acompanha a jornada esportiva da Rádio Jovem Pan e também da Rádio Colmeia 103.1 no Campeonato Brasileiro, direto lá da Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians, estreia do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir tudo com a equipe Colmeia e Rádio Jovem Pan. As notícias, as informações de hoje eram essas, gente. Domingo, não esqueça, encontro marcado então lá com o Campeonato Brasileiro, início às 19h30. Abraço para você, Juliano. Abraço para você, Thiago. Até mais. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.